E olha, eu começo o Balanço Geral de hoje falando sobre o caso que chamou muita atenção, o caso da garotinha de 10 anos que desapareceu durante o final de semana. Nós mostramos a foto da garotinha desde o Balanço Geral manhã de ontem, estendendo as informações durante toda a programação jornalística. O caso chamou muita atenção. A garotinha desapareceu exatamente no domingo à noite. Segundo relatos dos pais, perceberam que a garota não estava no quarto e que a porta estava encostada. Após ampla divulgação, a menina foi encontrada lá no município de Barra dos Coqueiros. Imagens divulgadas mostram um homem ao lado da garotinha momentos depois que ela teria saído de casa. As investigações apontam que esse homem teria ajudado a garota, que disse ter saído de casa porque mora com os pais adotivos e era vítima de abuso sexual, segundo os relatos da garotinha. Mas vamos entender melhor todo esse caso, porque as nossas equipes acompanharam de perto toda essa situação, todo o desenrolar e o desfecho durante toda a segunda-feira. O nosso repórter Douglas Magalhães conversou com a mãe da menina, que seria, no caso, a mãe adotiva. Vamos ouvir esse relato. Põe aí na tela do vídeo. Graças a Deus foi achada a minha filha. Quero agradecer àqueles que cooperaram. Quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram na rede social. E agradecer também a reportagem mais uma vez, porque minha filha foi achada. E graças a Deus ela está bem. Não aconteceu o pior. Foi uma torcida maravilhosa. Todo mundo subiu, começou a gritar, se abraçar. Né, quando viu Ana Júlia chegando, e só alegria. Quero agradecer aos meu Deus, né, e agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ela é uma criança que ela não sai, ela é muito caseira e muitas das vezes ela pede assim: mãe, deixa eu ir brincar com as crianças, né, na casa de minha amiguinha. E às vezes aí eu digo: não vai não, porque você sabe que hoje como tá as coisas, acontecendo muitas coisas, muitos casos, então eu não libero ela para ir, né? E às vezes ela fica um pouco chateada, até me chama: ah, irmã, como a senhora é enjoada, não deixa sair. Eu sou muito uma mãe muito assim, exemplar, não deixa ela estar de casa em casa. Talvez pode ter sido até isso, né? Ela ficou enraivada, triste, aí teve esse pensamento, né, de sair assim. A única coisa que aconteceu foi isso, que eu não deixo ela estar saindo de casa em casa, não gosto. Eu gosto que ela esteja dentro de casa, eu vendo ela ali debaixo dos meus olhos, para não acontecer o pior, como aconteceu, né, que ela saiu, que eu não esperava isso. Foi surpresa. E olha, temos informações do delegado Ronaldo Marinho, que informou que o homem que a encontrou, temendo pela segurança da criança, já que ela foi vista durante a madrugada sozinha, esse homem tomou a atitude de pedir ajuda à própria mãe, porque ele ficou naquele momento sem saber o que fazer, uma vez que a garotinha disse que não queria voltar para casa. Vamos ouvir o que disse o delegado. Nós estávamos preocupados com a segurança e a vida e a integridade física da criança, mas graças a Deus o desfecho foi positivo. Ela encontrou um cidadão que ficou preocupado com a segurança dela, com a vida dela, e ela relatou sofrer violências, e esse cidadão, ajudando-a, levou até a casa da sua mãe e pediu a ela que no dia seguinte ela procurasse alguém para ajudar a menina, porque ele não poderia passar a noite com uma criança na casa dele, já que ele mora sozinho. Ele deixou a criança na casa da mãe. A mãe no dia seguinte saiu cedo. Uma pessoa que tem dificuldades financeiras, ela saiu buscando ajuda de alimentação, e nesse local onde ela se alimenta, ela teve o apoio das pessoas voluntárias de lá, que a levaram para o conselho tutelar juntamente com a criança, e essa criança agora está totalmente protegida, fora de perigo, e vai ter todo o atendimento psicológico e social através do Conselho Tutelar e a 16ª Vara Civil, que trata sobre essas questões. É verdade, ele foi o herói dessa criança porque ela corria perigo na rua, naquele horário da noite. E ele acabou salvando essa criança de um mal maior que pudesse acontecer com ela sozinha no meio da rua. Então ele, para aquela criança, ele foi um herói, ele salvou a criança, retirando ela do meio da rua e levando para um local de um abrigo, onde ela dormiu, foi bem tratada pela mãe desse rapaz, e nós agradecemos o apoio desse rapaz nesse momento, porque ele só fez tudo isso para ajudar a criança.
Muito honrada a atitude do Luiz Anselmo. Ele realmente acolheu a criança, fez o correto. Naquele momento foi luz para a garotinha. Com exclusividade, as nossas equipes também conversaram com o homem, como eu disse, que ajudou a criança, o catador de recicláveis Luiz Anselmo, de 32 anos. Ele explicou como tudo aconteceu e destacou que a criança relatou para ele que saiu de casa e pediu, pelo amor de Deus, para não voltar mais, porque, segundo a criança, estava sendo vítima de abuso sexual. Põe aí na tela do BG. Eu ia descendo ali sentido a Soledade, né, pela avenida, parece que é Euclides Figueiredo, se eu não me engano, né? E quando eu ia chegando ali na esquina, essa menina surgiu na esquina, sentido a avenida. Eu olhei assim, vi ela, né? Já era umas 12 horas da noite, sentido a 1h da manhã. Aí eu vi ela assim, quando eu olhei para ver se vinham os pais atrás, não tinha, ela estava sozinha. Aí eu digo, cadê seus pais, menina? Ela olhou para mim desesperada, moço, não diga nada a ninguém não, porque eu moro com meus pais, eles não são meus pais não, eles me adotaram, são meus pais adotivos e eles me maltratam, eles me tratam mal, você está entendendo? Ele já tentou me abusar 3 vezes, você está entendendo? E me tira daqui, pelo amor de Deus, para ele não vir atrás de mim, me tire daqui, tá entendendo? Aí Você me disse que ela usou a palavra abusada, né? Foi, ela usou essa palavra para mim e usou também na casa de minha mãe, na frente da minha mãe. Ela usou isso também. Eu disse, fala a verdade. Ela falou toda a verdade a mim e falou também na frente da minha mãe. Por isso que eu não levei ela aos pais, porque ela me falou essa versão. Aí por isso que eu não levei ela na casa dos pais, por causa disso. Aí eu peguei, levei ela até a casa da minha mãe, cheguei lá, deixei ela na casa da minha mãe e fui para a minha casa, para o meu quarto, que é bem perto da casa da minha mãe. Cheguei lá, dormi, ela dormiu na casa da minha mãe, ficou lá, tomou café, tomou banho. No outro dia, cedinho, minha mãe levou ela para o Conselho Tutelar, que eu mandei minha mãe levar ela apresentar a justiça de manhã cedo. Ela disse que queria ir para um orfanato, que não queria viver mais com essa família que ela vivia. Ela relatou para mim que esse rapaz, que se dizia ser pai dela, chamava ela no sofá, tá entendendo? Passava a mão nas partes íntimas, topava a mão no negócio dela, tá entendendo? Depois mandava ela ir embora, sair do sofá e chamava ela de imunda. Tá entendendo? Sai daqui, sua imunda. Ela me falou isso, tá entendendo? E disse que foi 3 vezes que ele fez isso com ela. Tá entendendo? Foi mesmo, rapaz, foi mesmo. Fala a verdade, foi mesmo, ela foi, confirmando. Tá entendendo? Foi mesmo. Eu digo, aí ela me tira daqui, moço, eu não quero voltar para morar mais com eles. Aí eu tirei ela, levei ela, tirei ela de lá e levei ela e entreguei na mão de minha mãe, para minha mãe apresentar a justiça. Me esforço cada vez mais para ser um cidadão de bem. Tá entendendo? Certo que tem vezes que a gente passa por dificuldade, mas a gente, às vezes, muitas coisas ruins, oportunidades ruins aparecem na nossa frente, mas eu venho lutando de cabeça erguida e pedindo a Deus para que eu seja sempre esse homem aí, um homem que tenta sempre sair do caminho errado e trilhar o caminho do bem, tá entendendo? E eu peço muito a toda a sociedade sergipana que me dê uma oportunidade de emprego, tá entendendo? Porque eu tenho família para sustentar, né? Eu tenho casa, eu tenho uma mãe de 60 anos e precisa de ajuda, né? E eu preciso muito do emprego para me sustentar, né? É isso que eu peço de coração a todos os empresários sergipanos. Eu trabalho de construção, né? Eu trabalho de servente de pedreiro, eu trabalho de gari, você está entendendo? Eu trabalho de agente de limpeza, tá entendendo? Eu trabalho de vigilante, tá entendendo? Eu trabalho de muitas coisas, tá entendendo? Que me deram uma oportunidade de repositor no mercadinho, tá entendendo? Eu trabalho de muitas coisas e me deram uma oportunidade. Muito fortes os relatos aí declarados pelo homem que teria ajudado a menina, e chama bastante atenção quando ele relata que a garotinha disse que queria sair de casa porque já foi vítima de abuso sexual dentro da própria casa e que não gostaria de voltar para casa, preferia ir para um abrigo, para um orfanato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as investigações continuam para apurar as circunstâncias que levaram a criança a sair de casa pela madrugada e não somente isso, a esboçar a necessidade de não querer mais voltar para casa. A nossa repórter Jéssica Cruz conversou com um representante do Conselho Tutelar que atuou depois que a garotinha foi entregue pelo catador de recicláveis Luiz Anselmo, citado pela polícia como sendo um verdadeiro herói dessa criança. Ela não quis voltar para casa e agora está à disposição da justiça.
A gente teve o apoio do Conselho Tutelar da Barra dos Coqueiros. Eu quero agradecer imensamente. Chegou com a senhora mãe do rapaz, né, que para mim é um herói, né? E infelizmente estava sendo divulgado que ele tinha sequestrado a criança, mas não. Foi um herói, porque aquela criança na madrugada poderia estar passando por outro tipo de perigo, né? E ele ajudou, acolheu na casa da mãe dele, né? E levou até a delegacia, ao conselho. Então, assim, eles chegaram ao meio-dia com o Conselho da Barra, lá no 5º Distrito, com essa informação de que a criança estava pela noite perambulando e o filho dela tinha colhido lá, pedindo ajuda para que a gente pudesse estar encontrando a família dela. Foi quando a gente já tinha a notícia pela rede social e fomos até o DAGV levar para a via dos fatos, fazer a ouvida especializada da criança, né? E desde então eu informo que a criança está bem, ela só chegou um pouco gripada, né? E está na instituição de acolhimento daqui do nosso estado, do nosso município. E um pouco sonolenta, né? Aquele cansaço que ela teve de todo o dia, mas ela está bem, graças a Deus, bem acolhida e protegida. O trabalho da polícia é a investigação, a gente sabe disso, mas o Conselho Tutelar também se preocupa com o destino dessa criança, se vai ficar agora com esses tutores ou não? Isso, no momento a criança está na instituição de acolhimento, não retornou para a família, pelo fato de que há uma situação, uma suposta violação dos direitos e até mesmo sexual, né, por parte dessa família. E a gente precisa, a delegacia, o DAGV, eu quero agradecer ao Dr. Ronaldo, né, que foi super atencioso e nos ajudou lá para estar fazendo essa investigação. Após a investigação, a gente ele vai estar informando a sociedade, né, prestando conta à sociedade sobre essa situação. Enquanto isso, a criança continua lá no abrigo, no Poder da Justiça.